O último dos princípios da doutrina social da Igreja é o princípio da solidariedade. O que é o princípio da solidariedade? De uma certa maneira, ele é a volta do princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade, que a gente já viu, ele nos diz que o poder é dado de baixo para cima. O menininho que não sabe usar o micro-ondas, ele dá o poder à irmã mais velha de botar o Nescau dele no micro-ondas. O princípio da solidariedade quer dizer o quê? Se o pequenininho pede ajuda, a gente ajuda. É o que move a irmã dele a ter a obrigação de botar o Nescau dele no micro-ondas e, assim que ele conseguir, ensiná-lo a usar o micro-ondas. Reparem nas consequências desse princípio. Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui do cursinho pré-vestibular. Um cursinho pré-vestibular precisa de professores. Ora, se eu sei tal matéria e tenho tempo livre, o princípio da solidariedade vai me levar a dar aula naquele cursinho. Por quê? Porque quem é que está naquele cursinho? Está naquele cursinho a pessoa que não teve acesso a uma boa instituição de ensino, não aprendeu as coisas e não tem capacidade para aprender sozinha. Então ela está pedindo ajuda. E eu, solidariamente, vou aceitar o poder subsidiário que ela me dá de explicador daquela matéria. Estão entendendo por que é a volta? O princípio da subsidiariedade diz aqui, ó, tio, me ajuda aqui. O princípio da solidariedade diz, claro, meu filho. E ajuda. E essa solidariedade, ela também vai na formação de organizações sociais. Eu não estou dizendo ONGs com CNPJ, nem besteira nenhuma do gênero. Uma organização social, por exemplo, é você e o vizinho que se juntam para reformar o muro que fica entre a casa dos dois. Isso é organização social. O vizinho sabe mexer com argamassa, é pedreiro. Então você entra com tijolo, ele entra com a mão de obra, e, poxa, legal, conseguiu. Fez o negócio funcionar. Solidariamente, os dois juntos. Ou botar a lombada na rua, que veio na pergunta anteriormente. Botar a lombada na rua. Vamos juntar o pessoal da rua, vamos ver quem é que sabe fazer a parte de pedreiro, vamos juntar o dinheiro para comprar as coisas, vamos nos lembrar em vista do bem comum, que a gente tem que pintar essa bendita dessa lombada, botar avisos nela, para não entrar ninguém com carro correndo. De preferência até conseguir uma placa para botar lombada 100 metros, fazer a coisa toda certinha. O pessoal se cotiza para conseguir fazer isso. E torna, assim, um explorador que troca votos por torneiras irrelevante. Tira o poder dele e devolve para a população. Porque o poder, ele é da população. O poder é de cada pessoa. A gente empresta ele. Limitadamente. Então, quanto a gente conseguir devolver poder para a população, melhor. Mais a gente vai estar democratizando o Brasil. Mais a gente vai estar fazendo com que o Brasil seja um país em que as pessoas têm essa participação que nós vimos. Então, a solidariedade, ela é um princípio praticamente autoevidente, A gente deve ajudar quando solicitado. O exemplo que eu dei do rapaz que precisava de arroz e feijão, por exemplo, é solidariedade dar arroz e feijão para ele. Não estou dando arroz e feijão porque ele é bonito. Não estou dando arroz e feijão porque eu fiquei com peninha. Estou dando arroz e feijão porque ele pediu arroz e feijão. Alguém que pede arroz e feijão, alguém que precisa. Ninguém vai pedir arroz e feijão para trocar por cachaça. Ele realmente precisa. Ele pediu ajuda. E eu solidariamente dei ajuda. É o meu dever.
Porque esses princípios, eles implicam em deveres. Né? A gente tem o dever de buscar o bem comum. A gente tem o dever de reconhecer a destinação universal dos bens e, assim, respeitar a natureza de cada ser. A gente tem o dever de agir subsidiariamente, quer dizer, agir no nível mais baixo que for possível, mais perto do problema que der. A gente tem o dever de participar da comunidade. E a gente tem o dever de, solidariamente, ajudar aquele que não consegue resolver o problema sozinho. Ou ajudar a família que não consegue resolver o problema como família. Isso é absolutamente necessário. Todos esses princípios são princípios que servem, por um lado, para a gente analisar essa lei é justa. A gente vai analisar ela em vista desses princípios. Mas também a gente vai analisar as nossas ações e as necessidades que a gente tem. Quer dizer, na minha rua precisa de um quebra-mola, de uma lombada. Então vamos ver. Bem comum. Precisa mesmo? Eu vou estar atrapalhando o trânsito da cidade inteira ou eu vou estar preservando a vida das crianças que brincam na rua porque tem uns loucos que passam 100 por hora? Passou no teste do bem comum. Destinação universal dos bens. Eu tenho R$5 para colaborar, o meu vizinho tem outro, meu vizinho tem outro, meu vizinho tem outro. Conseguimos. Subsidiariedade. Um dentre nós sabe trabalhar como pedreiro, sabe fazer aquilo. O outro conhece um vereador para a gente não comprar uma briga desnecessária com a prefeitura. Se bem que se for um lugar que a prefeitura nunca nem vai, dane-se, azar o deles. Porque tem bairros periféricos que você olha a rua, só buraco, por exemplo. Você ir lá tampar os buracos e botar um quebra-mola, azar da prefeitura. Eles não têm nenhum interesse naquela rua, não vão vir reclamar. Um bairro de classe média tem uma chance maior de ter reclamação, ou uma rua que seja passagem grande, é uma questão de bom senso. Participação. Todo mundo que mora na rua vai se beneficiar daquilo, é um problema de todo mundo, é uma obrigação de todo mundo tomar parte naquela ação. E, finalmente, solidariedade. A gente deve procurar ajudar aquilo no máximo possível. Quer dizer, a gente fez o negócio, eu dei os meus R$5, mas eu não admito guardar a tinta na minha garagem, que fica bem na frente do lugar que vai ficar lombada. Poxa, dá para fazer isso, né? Estão explorando o espaço da minha garagem. Por favor, seja solidário. Dê um espacinho da garagem para guardar essa tinta até o negócio acabar de ser feito ali. Por exemplo. Quer dizer, são obrigações da gente e, ao mesmo tempo, são princípios pelos quais a gente pode julgar, deve julgar, as propostas de ação, sejam elas como lei vindo da política partidária, sejam elas como projetos, como esses todos que eu estou aqui citando de cabeça como exemplos. Vocês certamente conseguem, porque vocês estão mais próximos dos problemas, vocês certamente conseguem pensar em coisas muito melhores do que essas que eu propus. Então, com isso nós vimos, graças ao bom Senhor Deus, os princípios da doutrina social da Igreja.